eu queria falar hoje um bocadinho acerca daquilo que o pastor falou da última vez, se bem que muitos não estavam cá e ainda temos irmãos de férias. Isto, a altura de férias é complicada, parece que nunca mais acaba. Quando estão uns a chegar, ainda estão outros a ir, e isto, nunca conseguimos ter aqui as pessoas todas ao mesmo tempo. Mas alguns estão a chegar este fim de semana, para a semana em princípio já os teremos connosco. Muitos não estiveram cá no sábado. O pastor falou acerca da vontade de Deus e como é que nós poderíamos de alguma maneira saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu hoje venho-vos dizer que se querem saber qual é a vontade de Deus para a vossa vida, vocês vão ter que lhe perguntar a Ele, porque eu não sei. Portanto, já ficam elucidados acerca do tema da pregação. Não é bem isso que eu vou falar. O pastor falou acerca de algumas coisas, eu não vou falar delas todas, mas ele falou acerca de algumas coisas que nos poderão dar a ideia daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, ou que pelo menos os passos que nós possamos seguir, de maneira a saber que realmente Deus está no controle de todas as coisas e que Deus está naquele assunto, ou que está naquela decisão que nós vamos tomar. Ele falou, por exemplo, das circunstâncias. Se nós vemos que as circunstâncias estão favoráveis àquilo que nós pensamos que é a decisão certa a tomar, Deus estará no meio disso. Se não é nada que contraria a palavra de Deus, Deus estará no meio disso. Imaginem, logicamente, que nós não vamos para aí. Imaginem que o senhor, a senhora vão a um banco e a segurança é muito pouca e as câmaras de videovigilância estão desligadas e só lá está o empregado e você diz, epá, dava-me jeito uns contos a mais, estou a falar em contos, uns eurositos a mais. E então, pronto, como as circunstâncias são propícias, se calhar foi o senhor que preparou para você saltar um banco. Acha? Não, porque não são só as circunstâncias que ditam isso. É algo que é contra a palavra de Deus. Portanto, é óbvio que Deus não está lá. É óbvio que Deus não te vai mandar fazer uma coisa que é contrária àquilo que a Bíblia diz. Mas não fomos só nós, nem somos só nós que temos estas coisas da vontade de Deus, o que é que será a vontade de Deus, o que é que não será a vontade de Deus. Nós gostamos muito de saber, Senhor, se isto é da tua vontade, dá-me um sinal. E nós gostaríamos era de olhar lá para cima para o céu e ver escrito lá em cima aquilo que nós temos que fazer. Olha, agora tu tens que ir para ali, agora tens que ir para lá. Eu já experimentei isso, mas cada vez que olho para o céu a única coisa que vejo são nuvens, ou às vezes vejo lá uns passaritos a voar, ou por acaso esta semana olhei para o céu e vi umas nuvens muito engraçadas, pareciam autênticas pinceladas. Parecia que alguém tinha andado a pintar o céu, muito bonitas. Mas é só isso que eu vejo não vejo lá escrita a vontade de Deus para mim. Eu não vejo nenhum sinal daquilo que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, mas ainda assim nós insistimos muito, Senhor, dá-me um sinal, Senhor, dá-me um sinal. Você sabe que não somos só nós que fazemos isto, os homens da Bíblia também tinham esta tendência. Senhor, se for da tua vontade, dá-me este sinal assim assim, faz-me este sinal assim assado. E às vezes nas grandes decisões da nossa vida nós temos muita tendência disto. Eu fui educada numa igreja onde havia muito essa coisa de pedir sinais ao Senhor, e quando foi para casar com o Luís foi um problema, porque eu queria um sinal e ele tinha alguns 300 nas costas. Então eu disse, Senhor, isto já são sinais a mais. Não, porque isto era complicado. Senhor, eu tinha, por inacreditável que parecesse, eu tinha mais pretendentes. E eu fiquei, Senhor, qual é que eu escolho? Quer dizer, não foi bem assim. Mas eu queria, acima de tudo, que a vontade de Deus se fizesse na minha vida. E queria que tudo aquilo que Deus tinha mostrado que eu deveria fazer pudesse ser cumprido com uma pessoa que tivesse uma visão, um plano, objetivos como os meus. Era isso que eu queria. Eu não andava à procura de um príncipe encantado, porque senão podíamos sair um sapo, mas andava à procura de alguém que pudesse completar-me. E logicamente, quando eu conheci o Luís, as coisas correram bem. Nós fomos amigos durante muito tempo. É aquilo que eu costumo dizer, aquilo não foi amor à primeira vista. Nós demos-nos bem durante muito tempo, fomos amigos durante muito tempo. E é claro que tanto um como o outro, nós perguntávamos, Senhor, será que é esta a tua vontade, que nós possamos formar só um? Possamos ser só um? Será que nós temos estes objetivos que nós temos, será que se completam ou não? E acabavam por se completar. E a partir daí, tudo o resto à volta se compôs de maneira a nós sermos um só. E nós casámos e foi tudo muito bom, foi e ainda é, tudo muito bom, mas eu lembro-me que nessa altura fui muito
atacada por muitas pessoas que me diziam, mas tu sabes se é da vontade de Deus, mas tu sabes se é isto que Deus tem para ti, mas olha, e punham não sei quantos filmes na cabeça do que é que poderia acontecer e do que não poderia acontecer, não porque ele fosse má pessoa, porque ele era uma excelente pessoa e toda a gente gostava dele, mas porque não se sabia se seria aquilo o plano de Deus. Quando foi para ir para o instituto, a mesma coisa. Mas tu sabes se é da vontade de Deus. Mas tu sabes se é da vontade de Deus. Eu sei lá se é da vontade de Deus. Eu não me sentei numa cadeira e Deus falou comigo, olha, devias ir para o instituto em vez de ir para a faculdade. Não. Eu senti aqui dentro que eu queria fazer algo mais pelos outros e que eu queria aprender mais para poder também partilhar com os outros acerca daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E isso para mim bastou para eu saber que era a vontade de Deus eu ir. E Deus sempre providenciou, sabe? Deus não, e isso já lá vamos mais à frente, Deus muitas vezes não abre o caminho, mas à medida que nós pomos o pé na água, Ele vai abrindo. Mas tu tens que lá pôr o pé na água primeiro. Tens fé para ao menos isso, tens coragem para ao menos pôr o pé lá mais à frente para que Deus possa abrir mais um bocadinho, porque Deus não te vai mostrar a sua vontade logo toda assim, o filme todo. Eu ainda não sei o fim do meu filme. Deus não te mostra o filme todo. Deus vai-te mostrando o filme à medida que tu vais andando. Isto não é como as novelas, não perca as cenas dos próximos capítulos. Infelizmente para nós, que nós gostávamos de ter a papa feita, mas Deus não funciona assim. Não é assim que Deus faz. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo no capítulo 33. É um dos capítulos que eu gosto mais na Bíblia. Principalmente estes versículos que nós vamos ler agora, a partir do versículo 12. Êxodo 33. E vamos ler no versículo 12 e no versículo 13. Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faço subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Moisés estava farto de ter sinais de Deus. Se houve alguém que teve tantos sinais de Deus, foi Moisés. Não é? Porque nunca nenhum de nós teve uma sarça ardente, pois não? Nunca nenhum de nós teve uma nuvem para nos tapar deste calor horroroso que tem aparecido por aí, uma nuvem só para nós, só para nos tapar do calor e do sol. Nunca tivemos uma coluna de fogo a dirigir-nos durante a noite. Nós nunca tivemos nada dessas coisas que Moisés já tinha provado e experimentado. Mas ainda assim, Moisés disse, mostra-me o caminho, mostra-me o caminho. Deus estava-lhe a mostrar tudo, mas Moisés ainda queria que Deus lhe mostrasse o caminho. Mas você sabe que, às vezes, eu não sou muito boa, eu já não me lembro como é que se chama, pronto, quando há aqueles ralis, navegador, pronto. Eu não sou muito boa navegadora. Quando o Luís vai a conduzir e tem que ser eu a dizer-lhe as direções para onde ir ou para onde não ir, eu não sou muito boa, porque eu esqueço-me facilmente os caminhos, portanto, para mim é tudo igual. Ir para um lado ou ir pelo outro, para mim é mais difícil indicar-lhe. Mas eu não sei o que é que os irmãos preferem. Vocês preferem ter um GPS a indicar-vos o caminho, preferem ter um mapa com indicações, ou preferem ter uma pessoa que vá com vocês? E vos digo, anda lá comigo, eu mostro-te onde é. Isto às vezes é tão simples como lá em casa. Oh mãe, onde é que está isto? Olha, vai estar no quarto em determinada parte. Não encontro nada. Eu dei as indicações todas, mas não encontraram nada. Pronto, anda lá, eu vou lá contigo. Nós vamos mostrar e as coisas estão lá. E Moisés o que queria era isso. Deus, eu já não quero mais nenhum mapa. O que eu quero é saber o teu caminho. E Deus foi com ele. Porque Deus disse no versículo 14, irá, pois, a minha presença para te fazer descansar. O que nós precisamos muitas vezes não é de indicações, é de ter Deus na nossa vida. E aqui o que Moisés teve foi algo melhor do que um sinal. Foi a coisa melhor que Deus podia ter feito a Moisés, vai a minha presença contigo. E aqui nós podemos tirar esta lição. Quando nós queremos a direção de Deus, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, não há nada melhor do que levar Deus connosco. Mas sabe uma coisa, isto não é uma coisa que se aprenda por método.
Isto é uma coisa que tem a ver com relacionamento. E relacionamento não se ensina. Relacionamento vai-se conquistando, vai-se aprendendo, vai-se fazendo. Como é que nós estabelecemos relacionamento com uma pessoa? Começa, se calhar, por conversar uma conversa informal. Se calhar no outro dia vamos tomar um café e vamos conhecendo melhor o que é que aquela pessoa gosta, o que é que aquela pessoa não gosta. Se calhar no outro dia já vamos sair, já vamos passar um tempo com essa pessoa e vamos conhecendo e vamos vendo como é que a pessoa reage, como é que a pessoa reage nos tempos bons e como é que a pessoa reage nos tempos maus. Sabe, estas coisas, às vezes, no namoro têm estas coisas engraçadas. É que nós vemos muito bem como é que as pessoas reagem nos tempos bons. E às vezes os tempos maus chegam depois do namoro. E depois nós não conhecemos essa fase, essa face. Nós não conhecemos o lado lunar da pessoa. E todos nós temos um lado lunar. E ontem a lua estava muito bonita, mas eu continuo a preferir o sol. E Moisés foi com Deus porque diz que Deus que era seu amigo e que o conhecia pelo seu nome. Ele não seria mais aquele Deus que habitava longe, aquele Deus que estava lá e a quem eles adoravam, mas seria o Deus que estaria com eles continuamente. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós estabelecemos um relacionamento com Deus se nós só vimos à igreja ao domingo de manhã? Como é que nós construímos um relacionamento com alguém se nós só o vemos uma vez assim, uma vez por festa, como as pessoas dizem? Nós só vemos Deus uma vez por festa, nós só ouvimos falar de Deus uma vez por festa. Às vezes eu falo com pessoas que estão tão tristes e tão amarguradas e tão cheias de problemas, mas são capazes de se disciplinar para tudo, menos para ouvir aquilo que é bom. Menos para ouvir a palavra de Deus. Disciplinam-se de maneira a terem aquele tempozinho livre para ver a novela favorita. Quase que vivem aquilo, não podem esperar pelo próximo dia a ver se a Maria matou o Manel ou se o António foi para a cama com a não sei quantas. E vivem aquilo dia a dia. Disciplinam-se para não perder um episódio, mas não se disciplinam para ver os próximos capítulos daquilo que poderá ser a sua vida. E assim é muito difícil nós estabelecermos relacionamentos. O relacionamento no meu tempo, quando eu namorei, eu estou a usar este exemplo que é o meu exemplo mais próximo. Logicamente não vou falar da vossa vida, vou falar da minha. Porque eu quero. Quando eu estabeleci um relacionamento com o Luís, quando nós nos começámos a dar, nós não havia e-mails, não havia telemóveis. Sou do tempo dos dinossauros, não sou? Não havia nada dessas coisas. Então o que nós fazíamos era escrevíamos cartas. E telefonávamos. Ouça, mas aquilo eram cartas, não eram cartinhas. Eram assim, chegava a ser algumas 5 destas, escritas à mão. Escute, todos os dias. Todos os dias. E nós aprendemos a conhecer-nos assim, porque nós escrevíamos aquilo que tinha sido o nosso dia, aquilo que nós ansiávamos, aquilo que nós sentíamos. Se estávamos bem, se estávamos mal, se estávamos chateados com a vida, se nós estávamos muito felizes. Na altura o Luís, eu já tinha terminado o instituto, eu ainda estava no instituto, o Luís ainda não tinha começado, e as coisas às vezes não eram muito fáceis, eu estava longe da família, o Luís ainda estava a trabalhar, havia muitas coisas que tinham que se completar e aquele puzzle ainda não estava ali bem encaixado, e nós escrevíamos e foi assim que nós aprendemos a estabelecer um relacionamento, porque nós aprendemos a conhecermos um ao outro, nós éramos os melhores amigos. Sabe, com Deus é a mesma coisa, tu não podes conhecer Deus, tu só estás com Ele um bocadinho de vez em quando. Tu tens que aprender a ter Deus contigo sempre. Como Moisés também o tinha sempre, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E nós já vamos falar neste descanso. Irá a minha presença contigo. E a presença de Deus em todo o lado, em todo o lugar onde nós estamos. Às vezes nós não a sentimos porque nós estamos tão ocupados e estamos com a cabeça tão cheia de coisas que para aquilo que é bom nós não temos espaço. Mas sabe uma coisa? Aquilo que muda nunca é Deus. Nós dizemos, Deus, tu no passado fizeste tanta coisa na minha vida, agora parece que não estás a fazer. Quem é que mudou? Não foi Deus? Não, se calhar quem mudou foste tu. Se calhar és tu que agora já complicas mais as coisas. Nós queremos as coisas logo ali feitas no momento. E Deus muitas vezes tem o seu tempo para fazer as coisas. Não faz da maneira que nós pedimos. Não faz no tempo que nós pedimos. Não faz assim, estala os dedos e as coisas acontecem logo. Às vezes as coisas são progressivas. Vão-se fazendo e nós vamos conhecendo mais um lado de Deus que não conhecíamos antes. Porque quando as coisas estão bem é tão bom falar de Deus, mas quando as coisas estão a correr todas mal na nossa vida e nós dizemos, Deus, eu não estou a perceber nada disto.
E sabe uma coisa, muitas vezes a resposta de Deus é esta, e vais continuar a não perceber nada. E nós não gostamos desta resposta. Mas às vezes é a resposta que nós temos até para os nossos filhos. Quando os nossos filhos dizem, mas porquê isto e porquê aquilo? E nós às vezes não podemos dizer, só temos de dizer, olha, vais ter que continuar a pensar dessa maneira porque eu não tenho resposta para te dar. Às vezes vêm pessoas ter connosco e perguntam, mas porquê eu estou a fazer tudo certinho, porque é que a minha vida parece tudo corre mal, isto... E depois aparece aquelas fases, não é? Funde-se a lâmpada da cozinha, avaria-se o fogão, avaria-se a máquina, avaria-se o carro, até nós avariamos. E nós perguntamos, Deus, eu estou a fazer tudo certo, não estou a perceber nada disto. E Deus continua no seu silêncio. Mas Ele está lá. Onde é que estavas, Deus, quando aconteceu isso? No mesmo sítio onde tu me deixaste da última vez. Eu estou lá no mesmo sítio. Eu estou a ver como é que tu reages a essas coisas. Eu estou a ver como é que tu ultrapassas essas dificuldades. Se tu vais continuar a bendizer o meu nome, apesar das dificuldades que estás a passar. Porque aconteceu isso com Jó, ou não? E nós dizemos, coitado do Jó, passou tanta coisa. Mas alguma vez o ouviu dizer alguma coisa de mal acerca de Deus? E vieram os amigos, tu fizeste isto, aquilo e o outro, e fizeste isto, aquilo e o outro. Oh, amigos, oh, meus amigos, por favor, calem essa matraca. Porque já não há quem vos ouça. Eu sei que Deus está lá em cima, Deus está a controlar toda esta situação. Eu sei que não fiz nada de errado. Deus terá as suas razões. E isso, às vezes, é muito difícil de nós dizermos. Porque nós vemos toda a gente com vidas a correr bem, toda a gente, entre aspas, não é? Mas há muita gente que a gente conhece com vidas a correr bem, e a nossa às vezes não corre. Senhor, eu até sou teu filho. Pois és. E eu continuo aqui e vou continuar a cuidar de ti e vou continuar a não te deixar afundar lá no meio das águas, vou-te manter à superfície, mas vou ver até onde é que tu vais andar, até onde é que tu vais buscar a minha ajuda, até onde é que tu vais entender a lição que eu estou a tentar ensinar-te. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Sabe, eu não falava disto se isso não tivesse já acontecido comigo imensas vezes. Deus não escreveu nada no céu. Deus não escreveu nada no céu. Deus nunca me mandou ninguém com uma direção precisa. Às vezes vêm aqueles pregadores à igreja que vêm com profecias e com palavra de Deus. E eu acredito que vêm e acredito que sim, que são bênção. Mas a mim nunca me calhou um desses. Às vezes queria. Se é hoje que vão falar comigo. E aquele pregador hoje vai ter uma palavra para mim. E tinha para toda a gente que estava ao lado, menos a mim. E sabe, e eu até interpretava para os outros. E eu às vezes tinha vontade de dizer, eu aqui estou gira, aqui a trabalhar e não tenho direito a nada. Eu queria que tu me dissesse o que é que vai acontecer. Eu quero que tu me digas porque é que isto tudo está a acontecer. Mas Deus não dizia. E eu limitava-me a ser bênção para os outros. E às vezes não é fácil entender isto. E às vezes não é fácil para mim e não deve ser fácil para vocês. Mas no versículo 14 Deus disse, pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E o descanso que fala aqui é aquele descanso que nós temos às vezes quando vamos de viagem. Vamos de viagem e eles também iam. Nós vamos de viagem e de repente precisamos descansar porque estamos cansados. Não estamos a falar de uma folga, nem estamos a falar de férias, nem estamos a falar de parar qualquer tipo de atividade. É uma calma e uma segurança que só vem do nosso andar com Deus. E sabe, esta calma e esta segurança pode parecer assim alguma coisa muito, sei lá, só nós aqui na igreja que sentimos estas coisas. Havia uma irmã que dizia ao Luís, quando o Luís ficava em transe, e falava em nome de Deus, então a irmã dizia que o Luís ficava em transe. Mas não é assim, nós não ficamos em transe e não ouvimos vozes, mas nós sentimos uma presença de Deus e um descanso. No meio daquelas tribulações todas e no meio daqueles problemas, nós continuamos descansados. E é este descanso que Deus fala aqui. A minha presença vai contigo e vai-te dar descanso. Onde quer que tu andes, onde quer que andem aí a fazer muito barulho à tua volta, tu vais ter a minha presença contigo para te fazer descansar. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu do alto dos meus 50 anos já me sinto cansada às vezes. Estou cansada às vezes de coisas. Às vezes estou cansada de pessoas. Às vezes estou cansada de situações. Às vezes estou cansada de estar cansada. E eu preciso deste descanso de Deus. Eu tenho que dizer a Deus, Deus, dá-me o descanso. Aquele descanso que só tu e eu conhecemos. Aquele descanso que me faz descansar no meio destas tribulações todas, saber que tu estás lá em cima, mas estás também aqui pertinho de mim e tu sabes exatamente aquilo que eu estou a passar e sabes exatamente aquilo que vai acontecer a seguir e sabes exatamente onde e quando é que tu deves agir. Não adianta você ajudar Deus. Não adianta você fazer-se até de muito santo e dizer que sabe que Deus que vai fazer e vai acontecer e vai...
Olha, uma vez contaram uma história de uma senhora, de uma mulher, que foi dizer ao marido, perto da altura do Dia dos Namorados: olha, sabes, querida, hoje sonhei que tu me tinhas oferecido um colar de pérolas. E o marido: o que é que tu achas que este sonho quer dizer? E o marido disse: olha, não sei, mas o Dia dos Namorados está aí perto, se calhar vais saber. E ela ficou contente. E no outro dia disse: olha, hoje sonhei outra vez, tu me tinhas oferecido um colar, não era de pérolas, era de ouro. O que é que tu achas que este sonho quer dizer? E ele disse: olha, não sei, mas está aí a chegar o Dia dos Namorados. Quando chegar o Dia dos Namorados, tu vais ver. Chegou o Dia dos Namorados e ele ofereceu-lhe uma prenda. E ela toda contente. Então a prenda era um livro a dizer como interpretar os seus sonhos. Nós às vezes fazemos assim com Deus. Oh Deus, eu sei que tu tens para mim isto, aquilo e o outro. Deus, eu sei que tu tens para mim e mais isto e mais aquilo e mais o outro. Deus diz: está bem, espera. E nós: é hoje, Deus vai-me dar aquilo que eu quero, Deus vai-me dar aquilo. E Deus diz: olha, como interpretar a minha vontade? Lê a Bíblia. Isso não é nada popular, até porque hoje em dia já ninguém anda com estes calhamaços atrás, anda tudo com telemóveis e tal, e tem a Bíblia lá. Ótimo, mas leia. Porque tê-la no telemóvel, você pode chocalhar que as bênçãos não caem lá dentro. Você tem que ler o que está lá escrito. Você não pode acelerar a vontade de Deus. Você não pode fazer nada para que Deus faça as coisas mais depressa ou faça as coisas conforme você quer. Deus vai lhe dar o livro de instruções. Deixa estar, espera. Tu vais ver esse sonho, o que é que esse sonho quer dizer. Quando nós temos este descanso, é um benefício da nossa vida com Deus. É saber que nós podemos enrolar-nos no colo do Pai e saber que nada nos acontece de mal. Nós ontem fomos à dedicação de um bebê e fizeram uma festa de família. Isto agora é assim, quase a moda pegou. Antes eram os batizados, agora é as dedicações de bebés, mas fazem festa também. Então era uma festa com uma família muito grande. Havia muitos bebés, muita gente, muita criança. E eu vi lá uma cena que me fez... Lembrou-me logo disto, do descanso, da confiança. Então estava lá o pai de um dos miúdos e estava a brincar com o miúdo, nós estávamos a ver. Então a brincadeira do pai era... O miúdo estava em cima de um banco, daqueles bancos do parque de merendas. Aquilo foi num parque de merendas grande, bonito. E o miúdo estava em cima do parque de merendas e o pai punha-se assim a uma distânciazinha e dizia assim: Gui, salta! E o Gui saltava. Ouça, mas ele não hesitava nada. Ele não ficava ali, salto, não salto, salto, não salto, salto. Não, sabe porquê? Porque era o pai. E o pai dizia: Gui, salta, assim a uma distância. E ele atirava-se. Ia para o colo do pai. Percebe? Ele quase que voava do banco. Mas ele não pensou duas vezes. Ele não hesitou. Ele simplesmente lançou-se nos braços do pai porque sabia que o pai o ia agarrar. E eu olhei para aquilo e disse: caneco, isto, nós e Deus é assim. Deus diz: anda para a frente. E nós não pensamos duas vezes, porque nós sabemos que Deus está lá e temos o privilégio que Deus nos agarra com força e nada de mal nos vai acontecer. E o pai fez isto 2 e 3 vezes e o miúdo ria-se. E aquilo era uma festa ver aquele miúdo assim. Porque Deus nos agarra, Deus diz: salta. E nós sabemos que Ele está lá para nos agarrar. É este o relacionamento que nós devemos ter com Deus. É este o descanso que Deus tem para nós. É nós sabermos que mesmo que a gente caia... ou que a gente vá a cair, Deus está lá e nos agarra e brinca connosco e nós podemos ter a segurança. É este o descanso, não é o descanso de ter férias, porque muitas vezes nós estamos de férias e não descansamos porque a nossa cabeça anda a 100, não é? O corpo até pode estar quieto, mas acabamos por não descansar, mas é o descanso de saber que Deus está connosco sempre. Mais do que um sinal, é um relacionamento. Mais do que um sinal, é a confiança. Mais do que um sinal, é o coração. O coração de Deus, é nós conhecermos o coração de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Porque é assim, se tu tiveres a tua cabeça e o teu coração cheio daquilo que a palavra de Deus tem para ti e aquilo que Deus te diz a ti, tu não vais ter que pensar muitas vezes: Deus dá-me um sinal se eu devo fazer isto ou se eu devo fazer aquilo, porque se tu pensares com a mente de Deus, tu vais pensar bem. E tu vais pensar correto. E tu vais pensar nada que seja contrário àquilo que Deus diz na sua palavra. É tão simples como isto. Nós vamos ser pessoas distintas. Então disse-lhe: se a tua presença não for connosco, não nos faças subir daqui. Versículo 15.
Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu connosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a terra? O que é que isto quer dizer? Nós seremos pessoas distintas. Distintas significa pessoas separadas. Nós, quando dizemos que nós somos salvos, nós queremos dizer que somos separados. E separados não é nós somos melhores que os outros, não se cheguem cá a nós, porque nós é que somos bons. Nós somos pessoas distintas, os outros povos vão conhecer o teu povo, porque nós somos um povo que temos a nossa confiança em Deus, cuja vontade de Deus está acima de todas as coisas, e não é tão bom, digam-me lá se não é tão bom, nós termos pessoas em lugares altos que nos conhecem. Não porque nós somos pessoas que temos isto e temos aquilo, mas porque somos, não é o temos, é somos pessoas que somos diferentes. Nós já contámos aqui várias vezes, aquela médica que uma vez nos disse a nós, eu logo vi que vocês estavam bem com a vida. Ouça, nós só íamos lá às consultas das alergias. E quando nós dissemos, olha, nós vamos para a Lausanne, vão para a Lausanne fazer o quê? Pastorear uma igreja. O Luís é pastor evangélico, nós vamos pastorear uma igreja. E ela disse, eu logo vi que vocês estavam sempre de bem com a vida. Ouça, quando ela nos conheceu, a nossa vida até não estava assim tão bem como isso. Nós estávamos a passar uma fase, um deserto muito grande na nossa vida. O Luís trabalhava, eu trabalhava também, não eram trabalhos de 5 estrelas. Trabalhávamos com as nossas mãos em empregos, não era das 9 às 5 porque eram por turnos, mas eram empregos normalíssimos. E nós trabalhávamos e essa médica conheceu-nos, mas ela achava que havia qualquer coisa diferente connosco. Convidou-nos para jantar em casa dela. Escute, conhecem muitos alergologistas que fazem isto? Ela estabeleceu este relacionamento connosco assim bom e disse, vão lá jantar. Ela tinha 3 ou 4 filhos, ou não sei o quê, pequenos, os nossos também eram pequenos. Vão lá jantar a nossa casa. E nós fomos à casa dela e estivemos lá e pudemos partilhar um bocadinho com ela daquilo que era a nossa vida, daquilo que nós achávamos, daquilo que nós queríamos. E foi tão bom. Uma vez um colega na fábrica que disse ao Luís, pá, amigas, tu não és deste filme? Pois não. Porque havia alguma coisa diferente na maneira dele agir em relação aos outros. Eu ontem dizia a alguém, é muito bom quando as pessoas nos reconhecem por aquilo que nós fazemos de bom. E essa, uma das moças com quem eu estava a falar, trabalha numa escola e ela estava a dizer, olha, sabes, às vezes não é o ordenado, porque o ordenado é um ordenado mínimo, mas às vezes é responsável vir ter connosco e dizer, olha, em vez de tirar 2 dias de férias, tira 3. Porque tu és a que dás aqui mais ao cabedal. Porque tu és a nossa melhor funcionária, porque tu é que fazes tudo sem refilar, com uma boa atitude, tu é que ajudas, tu é que fazes, percebe aqueles reconhecimentos que nós às vezes pensamos, eu não preciso que ninguém elogie o meu trabalho, mas se alguém te reconhecer, tu gostas. Se alguém te conhecer por aquilo que tu és, pelo descanso que tu apresentas em relação à vida, mas vocês não têm problemas. Pois não. Os pastores nunca têm problemas. São imunes a essas coisas. Nossa casa, no caso de não ter reparado, tem uma bolha de vidro assim à volta. Tem um vidro. Que é para as pessoas para os problemas não chegarem lá. Percebe? Mas às vezes é a situação como nós encaramos esses problemas. Uma vez houve aqui uma reunião na Câmara e veio cá uma senhora que era na altura ela era ministra. E eu fui a essa reunião, era secretária de Estado. Era secretária de Estado para a inclusão e convidaram-me para essa reunião e eu fui. E quando cheguei lá à reunião, eu fui ter com ela, demos um abraço, demos beijinhos, não sei o quê. As pessoas ficaram assim, a Elisa conhece uma secretária de Estado. Percebe? Toda a gente ficou a falar, a dona Elisa conhece a doutora. A dona Elisa... Percebe? Eu fico assim, as pessoas falam e acham que eu sou muito ilustre porque conheço uma pessoa que é uma pessoa normalíssima, só que tem um cargo diferente. E é uma pessoa com quem eu falo, com quem temos alguns pontos em comum. E como veio aqui à Lausanne, eu fui cumprimentar. Mas eu não estou a dizer isto para vocês pensarem também, estarem aí a irmã Elisa. Não, senhora. O que eu estou a dizer é que nós às vezes conhecemos pessoas e toda a gente até pensa mais de nós, porque nós somos pessoas distintas, porque conhecemos pessoas distintas. Mas sabe, aqui a questão não é nós conhecermos quantos doutores nós conhecemos no nosso currículo,
A questão aqui não é essa, a questão aqui é que Deus é que tu conheces na tua vida. O que é que as pessoas dizem de ti? Diz aqui, se o teu povo, como pois saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso é por andares tu conosco, e separados seremos. Nós somos separados porque somos especiais, porque somos filhos de Deus, porque Deus anda connosco. E é isso que faz toda a diferença. Percebe? Não é as pessoas importantes que tu tens no teu currículo, é o Deus que tu tens na tua vida. Isso é que faz toda a diferença. Nós seremos pessoas distintas. Quando vimos à presença de Deus, nós estamos em Terra Santa. Nós, quando separamos um dia para virmos à casa de Deus, eu espero que seja essa a razão que vos traz aqui, é separarmos ao menos um dia, ao menos um tempinho do nosso tempo e virmos aqui para adorarmos a Deus. Este dia torna-se um dia santo. Quando nós estamos separados porque queremos fazer a vontade de Deus, até nós somos santos porque conhecemos o nosso Deus. E é assim que nós devemos viver a nossa vida sempre. Não tanto baseado em sinal A ou sinal B, ou porque alguém te disse, olha, vai por este caminho, não vais por aquele, mas sim pelo relacionamento que tens com Deus e que te faz dar os passos que tu dás. Deus em nós é sempre muito diferente do que ser só alguém de quem nós ouvimos falar. Nós já falámos tantas vezes essas coisas aqui, portanto eu só vos estou a relembrar. Esta presença que Moisés experimentou, Deus falava com Moisés face a face. É uma coisa que se calhar nós não vamos experimentar tão depressa, é falar com Deus face a face, mas Moisés fazia isso. E este versículo fala-nos da profundidade do relacionamento que Deus tinha com Moisés. No versículo 11 diz que o Senhor falava a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. E depois tornou ao arraial. Mas o Senhor falava com Moisés. E eu gostava imenso que isto fosse assim. Eu gostava muito também de me sentar e de falar com Deus face a face e fazer-lhe algumas perguntas. Ou talvez não. Eu às vezes, quando lá chegar acima, faço muitas perguntas. Depois fico a pensar, eu quando lá chegar acima quero lá saber das perguntas. Eu acho que quando lá chegar acima eu já tenho as respostas todas. Eu não me vou preocupar, porque é que fizeste assim, não fizeste assado, porque não me compete a mim como barro estar a perguntar ao oleiro porque é que me moldaste desta maneira. Não me compete a mim. Eu sou simplesmente o barro na mão do oleiro. Se o oleiro quis fazer de mim uma rica jarra, daquelas bujudas, não é? E não me queres fazer de mim uma daquelas jarrazinhas, os solitários, temos pena. Mas foi assim que Deus nos fez e não me compete a mim perguntar-lhe o porquê. Agora, interessa-me ter relacionamento com Deus, isso interessa-me. Interessa-me contar-lhe a Ele as fases da minha vida, por onde eu estou a passar. São fases muito alegres, às vezes temos aquelas fases, eu lembro-me quando era nova, foi uma fase muito interessante, mas também era uma fase em que eu me achava uma desgraçadinha, desgraçadinha, porque toda a gente tem isto e aquilo, o outro eu não tenho. E depois eu fui para o instituto e eu queria ir lá para o meio do mato, evangelizar as tribos da Patagónia, sei lá de onde, e depois conheci o Luís e pronto, deixei-me dessa do National Geographic, e fomos pastorear igrejas, e são fases que nós passamos. Pois é a fase em que os pequeninos, e nós dizemos, são pequeninos, nunca mais crescem, nunca mais crescem. Eu lembro-me de estar em cultos e estava a mulher do pastor João Martins, estava a mulher do Paulo Raposo, do líder de louvor, e os nossos filhos têm a mesma idade, é a Catarina, é a filha do Paulo Raposo e é o Marcos. E nós estarem toda a gente no culto, tudo muito divertido, e nós os três cá atrás com os miúdos a brincar. E nós dizíamos umas para as outras bolas, esta fase nunca mais passa, nós não assistimos a nada. E não era só eu que dizia. Agora eles crescem. E nós vamos de férias e eles já não vão connosco. E nós dizemos, agora estamos sozinhos. E vemos os pais a levarem os miúdos à água e dizemos assim, foge, já estou livre dessas coisas, mas nós estamos sozinhos. Percebe? E todas estas fases têm beleza e todas estas fases nos traz tão boas recordações. Por isso é que eu digo às mães, aproveitem enquanto eles são pequeninos, porque eles crescem muito depressa. Aproveitem, nós queixamos, e eu ponho-me a pensar, parvalhona que eu fui. Porquê que eu não aproveitei melhor? Porquê que eu não fui com eles mais vezes à água? Porquê que eu não fui mais vezes com eles, subir lá os escorregas e descer, que aquilo era tudo uma grande chatice, eu queria ir para casa, tinha roupa para passar e estava no parque com o miúdo, anda lá, deixa lá isso, pronto, e agora queres o quê? Agora queres algodão doce, queres não sei o quê, olha, também eu quero um barco à vela, bora para casa. E agora eu tenho tanta pena porque esse tempo já passou.
percebe, e é tudo fases tão boas e fases tão bonitas da nossa vida, mas agora esta fase também nos traz coisas boas, porque também nos traz a fase em que eu e o Luís podemos estar mais tempo sozinhos e podemos novamente ter algum tempo de conversa e passear só os dois, e é outro tempo bonito também. E os irmãos que já têm netos começam a ver os netos, ai que engraçados, netinhos, e têm paciência para os netinhos que não tinham para os filhos. Não é? E aos filhos a gente ralhava e fazia, acontecia, e agora para os netos a gente deixa tudo. E depois os pais dizem assim, os avós estragam os netos. Pois estragam, mas para que servem os avós? É para isso mesmo. E é tudo fases da nossa vida, e são fases que têm as suas dificuldades e que têm os seus problemas e nos fazem verter muita lágrima e nos fazem rir de muita alegria, mas em todas essas fases Deus está connosco. E em todas essas fases Deus nos faz ser diferentes das outras pessoas. Porque é que nós reagimos desta maneira e não reagimos da outra? E quando nós muitas vezes vemos outras pessoas com problemas que nós já passamos, e nós podemos dizer a eles, mas tem confiança, porque Deus vai te ajudar a passar essa fase. Porque aconteceu isso comigo. Tem confiança, porque Deus vai contigo e Deus vai te fazer descansar. Tem confiança, porque Deus vai te mostrar o caminho. E vai te mostrar o caminho aos pouquinhos. A presença de Deus que sempre vai connosco. Nestes benefícios de relacionamento, e eu não me queria alongar muito, nos relacionamentos que nós temos, no relacionamento que nós temos com Deus, nós temos vários benefícios, e um benefício é nós termos sempre companhia, nós nunca estamos sós. Muitas vezes sentimos que estamos sós, eu estou sozinho, não tenho ninguém, mas temos. Porque Deus está lá e é um relacionamento, e num relacionamento, nós, quando somos dois, não estamos mais sozinhos. Às vezes queremos estar. Às vezes vai um para cada lado da casa. Não? É verdade, na casa do pastor isso não acontece. Esqueci-me. Quando nós temos um relacionamento a dois, nós nunca estamos sozinhos. Mas às vezes precisamos dos nossos momentos a sós. E às vezes precisamos do nosso espaço. E às vezes, quando as coisas começam a ficar complicadas, é melhor ir um para cada lado. Não estou a dizer fugirem, mas vão dar uma volta. Olha, vai ver se eu estou lá fora. Às vezes é melhor ir cada um para o seu lado. Olha, eu vou ver televisão, tu vais ler um livro. Olha, eu vou fazer qualquer coisa e tu vais fazer outra. É melhor do que estarem só a fazer companhia um ao outro e a tentar despoltar alguma conversa que nós já sabemos que vai gerar confusão. Cada um para o seu lado é muito bom. Mas nós mesmo assim temos companhia, porque sabemos que a outra pessoa está em casa. Com Deus é a mesma coisa. Onde quer que nós vamos, Deus está connosco. Nós temos companhia. É um dos benefícios deste relacionamento com Deus. Seja qual for a nossa circunstância. E sabe, às vezes as circunstâncias são mais que nós não sentimos Deus. Eu uma vez li uma história de uma professora de escola dominical, uma professora de super igreja, num país que estava em guerra. E houve um bombardeamento e a professora ficou cheia de medo e estava a dizer, nós já não vamos escapar, nós vamos ficar aqui todos mortos. E uma das alunas disse-lhe, professora, lembre-se daquilo que você me ensinou acerca de Moisés. E ela disse, mas eu não sou Moisés. E a aluna disse, mas Deus ainda é Deus. E nós ensinamos as coisas e os irmãos devem pensar, ela vive tudo aquilo que ensina, e eu procuro viver tudo aquilo que ensino, mas muitas vezes nós pensamos, mas afinal, Deus, onde é que tu estás? Moisés fez, pois, mas eu não sou Moisés. Mas sabe uma coisa, se há uma coisa que é sempre idêntica em todas as alturas da nossa vida, é que Deus continua a ser Deus. Eu não sou Moisés. Pois não, eu também. Assim, era um bocado complicado a gente tomar banho, não é? Porque a gente entrava na água e de repente a água... Ainda bem que eu não sou Moisés. Mas, em todos os aspectos da nossa vida e em todas as alturas da nossa vida, nós sempre temos Deus. E Ele não muda. E é isso que nós nos esquecemos. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos. Deus não muda. Isto é uma ilustração muito simples, só para lembrar aquilo que muitas vezes nós dizemos. Nós vamos ser conhecidos de Deus. E ser conhecidos de Deus é uma experiência muito íntima. Eu quero que Deus me conheça, eu quero que Deus saiba o que é que eu sou. Não é? Ele já me conhece desde que eu nasci, mas eu quero que Ele saiba como é que eu sou agora, eu quero que Ele saiba como é que eu posso ser para os outros, eu quero que Ele saiba aquilo que eu verdadeiramente não posso esconder. E dele nós não podemos esconder de nada. Quando alguém sabe o nosso nome,
E diz que Deus conhece o nosso nome. E sabe, às vezes são nomes tão esquisitos. Às vezes lá, e aqui a irmã Elizabeth sabe, e quem trabalha em serviços públicos sabe disso muito bem, aparece cada nome mais esquisito. Mas mesmo esquisito, ouça. E eu ponho-me a pensar, mas Deus conhece este nome. Deus conhece este nome. Deus conhece o nosso nome. Nós às vezes falamos de pessoas a dizer, epá, fulano tal, sabes quem é? Olha, é o primo daquela fulana assim, é aquele que mora ali atrás do não sei quantos, é aquele que faz isto. Mas Deus conhece o nosso nome. E isso torna-nos muito importantes. Nós podemos ver os sinais de Deus por toda a nossa vida. Os sinais de Deus é, por exemplo, o sinal da sua glória. No versículo 18, diz Moisés a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. E a glória de Deus é a importância e a majestade que acompanha a presença de Deus. E tudo isso nós podemos ver quando olhamos para os céus, quando olhamos para a criação, e vemos que realmente mais ninguém poderia ter criado aquilo a não ser um Deus poderoso como o nosso. E isso é a glória de Deus também. Ontem íamos na estrada, ou outro dia nós íamos numa estrada e um de nós mencionou, olha para aquilo, grande vale, aquilo é um grande vale que está ali. E realmente nós ficamos a pensar, como é que Deus criou tudo tão bem arrumadinho? Os vales, os montes. Eu às vezes vejo programas vejo programas, gosto de ver programas não de ficção, de coisas que acontecem realmente. E eu gosto de ver programas com veterinários também. E eu achei graça a uma das veterinárias que estava a tratar de um cavalo e estava a dizer, o cavalo não é um ser criado por nenhuma mecânica, é uma obra de arte. E eu fiquei a pensar naquilo, realmente, quem é que cria obras de arte daquelas? Com tudo tão bem planeado. As patas dos cavalos, do joelho para baixo, não têm músculo, sabia? Já ficou a saber, já aprendeu alguma coisa hoje. Veio à igreja aprender que as patas dos cavalos não têm músculo. Do joelho para baixo não tem, é só tendões e osso. Mas sabe, aquilo tem um propósito. E a veterinária dizia, os cavalos são uma obra de arte. Eu fico a pensar, quem é que cria obras de arte, a não ser verdadeiros artistas, verdadeiras pessoas que têm o conceito certo de beleza, o conceito certo de como é que as coisas podem funcionar ou não. Quando nós vemos, sei lá, às vezes vemos aquelas belezas todas na televisão de países que nós nunca fomos, e dizemos, como é que Deus criou coisas tão variadas e tão bonitas? Como é que há um Deus que criou tudo isto? E tudo nestas coisas nós vemos a mão de Deus e nós vemos a glória de Deus, o próprio ser humano. Os médicos criam tanta coisa, mas ainda não criaram um cérebro como o nosso. E em cada zonazinha do cérebro que dirige qualquer parte do nosso corpo, e se qualquer parte é lesionada, não tem conserto. Porque Deus fez assim e o Criador já não pode fazer novas peças daquelas. E nós ficamos a pensar, como é que Deus criou isto? Isto é a glória de Deus. Isto é um sinal que Deus existe. Como é que Deus não existe? Eu acho que é preciso mais fé para nós acreditarmos que Deus não existe do que para crermos que Ele existe. Porque tantas as coisas que Ele cria e que são o sinal da sua glória. Nós também temos um sinal da sua bondade. E tudo aquilo que Deus tem feito pelo seu povo são sinais de bondade. E o sinal da sua graça, isto vem no versículo 19. Por vezes estes sinais são favores imerecidos. Esta graça de Deus são favores imerecidos. Imagine se nós muitas vezes fôssemos a ser penalizados por coisas erradas que nós fazemos, mas ainda assim Deus cuida de nós e Deus faz de nós um poço de misericórdia, onde Ele derrama a sua misericórdia sobre nós em vez de justiça. Graças a Deus que Deus não paga da mesma moeda que nós. Deus faz sempre melhor. Deus nos derrama a sua misericórdia sobre nós e não o seu castigo ou a sua justiça, como nós muitas vezes merecíamos. Sabe, eu vou concluir por aqui, não vos quero roubar mais tempo. Nós sempre temos sinais de Deus. Sempre. Só que muitas vezes os sinais que nós temos de Deus são daqueles sinais que nós... É como se nós andássemos de carro e víssemos pelo espelho retrovisor. Deus esteve lá. E nós conseguimos ver que Deus esteve na nossa vida quando vemos como é que as coisas se conjugaram neste sentido. Nós não vemos na altura, e nós na altura seguimos confiando, crendo que Deus iria fazer muito mais do que aquilo que nós até poderíamos pensar. Mas quando olhamos para trás, olha, aquilo era um sinal de Deus. Olha, aquilo funcionou como um sinal de Deus. Nós estamos a ver pelo espelho retrovisor.
Às vezes quando vamos de carro e pisamos qualquer coisa que vai no meio da estrada, sei lá, eu não quero falar em animais, não gosto disso, mas imagino que passa por cima, sei lá, de qualquer coisa que estava no meio da estrada e depois é que vemos pelo retrovisor, olha, afinal aquilo estava ali e nós não vimos. Os sinais de trânsito estão à nossa frente. Muitas vezes os sinais de Deus vão ficar atrás de nós. Mas dão-nos a prova que Deus esteve lá. Deus esteve lá. As coisas não se podiam conjugar de outra maneira se Deus lá não estivesse. Nós, quando viemos para a Lausanne, nós vínhamos com um certo receio porque tínhamos que procurar um sítio onde a Catarina pudesse ter as suas ajudas técnicas, as suas fisioterapias. Nós não sabíamos muito bem o que é que havíamos de fazer, o Luís ia entrar na pré-primária, nós vínhamos de uma cidade grande, mas morávamos fora, e então a Catarina andava numa escolinha que tinha cerca de 50 miúdos. E quando nós matriculámos a Catarina aqui, soubemos que ela ia para uma escola com 700 miúdos. E nós pensamos, Deus, como é que isto vai ser? E nós não tínhamos nada a dizer, Deus não escreveu no céu, não veio um profeta dizer-nos, vão lá para a Lausanne, vão lá para a Lausanne. Não, Deus não fez nada disso. Mas quando nós olhamos para trás e nós vemos, nós fomos para uma escola onde a Catarina foi ajudada como não foi ajudada em outro lugar nenhum. Tivemos sempre os melhores médicos, tivemos sempre os melhores terapeutas. Nós comprámos a nossa casa aqui, nós pagámos a nossa escritura com um cheque da imobiliária. Porque nós não tínhamos dinheiro para a escritura e a imobiliária dispôs-se a emprestar-nos o dinheiro para a escritura e nós pagávamos quando pudéssemos. E pagámos tudo no ano. E quando nós olhamos para trás, nós dissemos, Deus estava ali. Deus fez isto tudo. Nós estávamos aqui há pouco tempo, os senhores da imobiliária não nos conheciam de lado nenhum. E nós queríamos mesmo comprar aquela casa e ficámos cheios de pena quando não conseguimos. Estávamos a ver que não conseguíamos, não tínhamos dinheiro para aquelas despesas todas extras que vocês sabem que existem. E o senhor da imobiliária, que não nos conhecia de lado nenhum, disse assim, não, vão em frente, porque nós financiamos tudo o que é preciso antes e os senhores pagam quando quiserem. Isto é graça a Deus. E quando nós olhamos para trás, nós pensamos, nós não vimos os sinais na altura, mas nós vemos agora. Por isso aquilo que eu te digo, que eu vos digo a cada um de vocês, em vez de buscarem tantos sinais, busquem mais a Deus. Em vez de buscarem saber qual é a vontade de Deus, como é que eu faço, vou dançar a dança da chuva, vou fazer orações para a serra, vou, sei lá para onde é que vais ser batizada no Rio Jordão, vai onde quiseres. Mas em vez de fazeres isso, busca mais a Deus e o coração de Deus e a maneira de Deus pensar, porque se tu te encheres disso tudo, tu vais pensar como Deus. Vai ser muito mais fácil tu tomares decisões, porque tu sabes que as decisões que tu tomares, tu vais ter paz. E tu vais fazer aquilo que Deus também pensou, porque vocês têm um relacionamento. Há quem diga que as pessoas ao longo que, quanto mais anos são casados, parece que até ficam parecidos um com o outro, não é? E começam a pensar da mesma maneira, e às vezes eu olho para o Luís e o Luís para mim, às vezes só de um olhar nós já sabemos o que o outro quer dizer. E com Deus um relacionamento também deveria ser assim. Nós pensamos em Deus, nós falamos com Deus e sabemos, por aquele olhar de Deus, a decisão que eu tenho que tomar para a minha vida. Quando tu olhares para o espelho retrovisor da tua vida, tu vais ver, afinal aquilo eram sinais de Deus. E eu inconscientemente até os segui, e Deus esteve lá todo o tempo. É como aquele poema muito romântico que a gente sabe, as pegadas na areia, não sei o quê. Eu pensei que estava sozinho, que só encontrava as minhas pegadas. E afinal Deus disse, não, encontraste as tuas pegadas? Não, aquelas eram as minhas, tu ias ao meu colo. E nós muitas vezes pensamos que estamos sozinhos e afinal não estamos, vamos ao colo. Deus diz, salta. E a gente salta. Nem pensa duas vezes. Já sabemos que Deus está lá para nos agarrar. Deus é Pai. E eu acho que quando nós conhecemos Deus como um pai, não como o nosso pai terreno que teve tantas falhas, ou cometeu tantos erros, ou não cometeu tantos erros, não sei, cada um pode falar pelo pai que teve, mas fizeram o seu melhor, fizeram aquilo que sabiam. Mas quando nós olhamos para Deus como um pai que deve ser, como um exemplo que Ele deve ser para nós vamos ter a nossa vida muito mais facilitada. Nós não precisamos de andar tipo baratas tontas, à procura de quem nos diga a verdade, à procura... Olha, deixa-me ler nas cartas. Então leia nas cartas. Olha, não se esqueça, leia também os signos, porque isso também vai levá-lo muito longe. Leia isso tudo. Olha, leia a Maria. leia, mas leia tudo. Eu até sou a favor das pessoas lerem. Pois, olha, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, sabe? Eu fico espantada porque às vezes vejo crentes ainda a ver o signo.
a ler, ai, não sei o quê, e agora vai chover e vai ficar sol e vais encontrar um marido rico. Ha! E eu vejo as pessoas lerem essas coisas e eu acho, oh meu Deus. Se nós dizemos que Deus quer que eles tenham uma vida boa e feliz, as pessoas não acreditam. Porque quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Mas se lá no signo disser, olha, não sei o quê, tem cuidado, porque se vir um carro vermelho vais ser atropelado e não sei o quê. As pessoas nesse dia não saem de casa porque podem ver um carro vermelho e serem atropelados. As pessoas acreditam nisso. Acreditam em tudo o que dizem. Eu quando estive doente, 6 semanas sem fazer nada, eu não estive doente, eu estive de cama, estive parada, tive sei lá o quê, estive à espera de ficar boa. E eu estava em casa e eu estava tão fartinha de ver televisão, porque às vezes os canais era, então de manhã aquilo era uma festa, era um que lia cartas, era o outro que lia não sei quê, era o outro que dizia o que é que vai acontecer no dia de hoje. Eu assim, valha-me Deus, e as pessoas papam isto tudo? Como é que isto é possível? Se nós dizemos aquilo que Deus quer para as suas vidas, as pessoas não acreditam, mas se nós dizemos o que a Maia diz lá nas cartas, não sei das quantas do tarô, e ai meu Deus do céu, agora saiu a carta e esta carta é a morte, e lá vem o outro com um grande gadanho e não sei o quê, e vai-te limpar o sebo, e as pessoas comem aquilo tudo e ficam todas felizes durante o dia porque a carta dizia aquilo. Oh irmão, por amor de Deus, nós somos todos crescidinhos. Nós somos todos crescidinhos. Não há nada que diga mais sobre o teu futuro do que a palavra de Deus. Não há ninguém que saiba o teu futuro melhor do que Deus. Eu não sei o meu futuro. Eu também não sei o vosso. Agora eu sei que enquanto eu aqui andar, e cada dia que eu aqui andar, eu vou fazer o mais possível aquilo que agrada a Deus. Eu vou procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que Deus tem posto no meu coração fazer. É isso que eu vou fazer a cada dia. E eu desejo que cada um de vós possa fazer a mesma coisa. Bom dia.